nós que somos crentes, que cremos na Bíblia, que professamos essa fé, a gente tem que olhar para aquele que criou todas as coisas. E só Ele, na sua palavra, é que pode realmente nos responder. O que é ser mulher? O que é essa feminilidade? Então, eu vou ler aqui. A feminilidade é um comportamento projetado e criado por Deus, o qual é um presente dado pelo Senhor à humanidade. John Piper afirma que a verdadeira feminilidade é um chamado distinto para demonstrar a glória do seu filho, de maneira que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. Em outras palavras, honrar sua natureza feminina e o seu Criador é desenvolver da melhor maneira possível todo o potencial projetado por Deus e usá-lo em parceria complementar, harmoniosa com o homem, contrária de competição. Renata Veras é autora de um livro chamado O Lugar de Mulher é Onde Deus Disser, que vai contra um livro que foi lançado, que é Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, né? Depois, se as irmãs quiserem, eu tenho ele em PDF. E eu trouxe essas definições porque na Bíblia não tem essa palavra feminilidade ou comportamento da mulher, não tem. É um conjunto de estudos e comportamentos que nós vamos analisar um pouco deles aqui e definir o que é essa feminilidade bíblica. Eu ia falar amém, mas o pastor está aqui, eu vou falar certo? Ok? Ok. Vamos para a criação. A gente não vai fazer um estudo expositivo, mas a gente sempre vai estar indo e voltando para o Gênesis. Então, eu gostaria que todas as irmãs abrissem suas vidas em Gênesis 1:27. Oi? Misericórdia. Ninguém está julgando, irmã. Ninguém está julgando. 1:27. Quem abrir, lê primeiro. Ou quem abrir primeiro, lê. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem e a sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher criou. Aqui nós vemos que na criação, Deus ele criou o homem e a mulher iguais. Mas iguais em quê? E agora nós vamos ver. Na natureza humana, nós fomos criados iguais aos homens. Por quê? Porque Adão, quando ele estava sozinho no Éden, ele viu que cada animal tinha o seu par. O leão com a leoa, a vaca com o boi. Cada animal tinha o seu par. Quadrúpede, voava, os peixes. E ele não tinha ninguém. Então o que Deus fez? Criou a mulher, igual a ele como um ser humano. Eu entendo que durante esse estudo algumas coisas vão ser repetitivas, mas a gente realmente precisa falar sobre isso. Em 1 Coríntios 11, do versículo 11 ao 12, gostaria que as irmãs abrissem, para que não fiquem só nas minhas palavras. E quem abrir já vai lendo. 11, do versículo 11 ao 12. Então aqui nós vemos a natureza humana. Nós fomos criados iguais perante Deus. E também a nossa natureza espiritual. Alguém já abre em Gálatas 3:28. Nós temos a mesma natureza. Depois da queda, nós somos decaídos. Nós estamos no pecado. O homem nem a mulher é superior ou inferior. Nós somos seres humanos caídos e precisamos da redenção de Cristo. Lê. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Pronto. E todos nós precisamos da redenção. Agora, a gente vai para
as funções, né? Deus nos criou iguais, mas como todas aqui já sabem, temos funções diferentes. E dentro da teologia, eu não coloquei aqui, mas escrevi aqui, existe um termo chamado complementariedade, que é essas diferenças. Nós somos diferentes dos homens, mas nós nos completamos nessas diferenças, não só na parte sexual, mas na parte da nossa convivência com o homem, que é o objetivo no qual Deus nos fez. Bom, primeiro vamos falar do homem, né? O homem foi feito para ser o líder e a autoridade, né? 1 Timóteo 2,13, se eu não me engano, se alguém abrir eu estiver errado, me corrija. Mas primeiro foi feito o homem, depois a mulher. Então, essa questão de ter sido feito primeiro, já deduz que ele é o líder. Para o homem foi dado o cargo de proteger, guardar, sustentar, e a outra responsabilidade dele era... Ixi, eu esqueci. Mas o Giovanni sabe. Que o homem foi feito para instruir. A quarta responsabilidade. Segurança, liderança, provimento. Enfim, Deus ele deu ao homem os decretos lá do Éden. Olha, você não pode comer disso e disso e disso. Deus ele não deu para a mulher. Se nós formos ver, Eva não recebeu isso de Deus. Por quê? Porque cabia ao homem ensinar à mulher o que Deus diz. Certo? Agora vamos para a nossa parte, que nos interessa. Mulher foi feita para ser auxiliadora, idônea. Todos nós aqui somos auxiliadoras, idôneas, né? Estamos, conforme o mundo diz, nós somos o segundo plano, né? E isso quando o mundo fala, quando as pessoas do mundo falam isso, e às vezes até nós falamos, nós nos colocamos em segundo lugar. Nós somos o segundo lugar da criação. Primeiro é Adão, depois é nós, né? Então a gente ficou a cargo de auxiliar Adão, né? Assim, Adão lá e nós só auxiliando. Gente, mas não é bem assim. Como nós já vimos, nós estamos iguais, mas estamos diferentes em funções e não deixamos de ser ou superior ou inferior por isso. O verbo usado para auxiliadora do hebraico, e o pastor me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que não, se chama Ezer, ou Ezer, não sei a pronúncia. Ezer. É o mesmo usado em todo o Velho Testamento, toda vez que Deus ele fala ao seu povo que ele é o auxílio. Ou seja, o mesmo verbo que Deus ele fala que ele é o auxiliador do seu povo, é o mesmo verbo que é usado para auxiliadora, só é usado para Deus e para a mulher, nem para o homem não se usa, só para essas duas colocações. Então, no Salmo 118:7 vai falar que Deus ele é o auxílio, ele é a ajuda do seu povo. E isso é ser uma auxiliadora idônea, é ser a ajuda. E se a gente for ver bem no dicionário o que significa auxiliador ou ajudante, é o que? Você tem uma capacidade de suprir algo que o outro não tem. Então há algo lá em Adão, nos homens, que eles não têm, e nós estamos aqui para suprir. Difícil, mas é assim, né? Até aqui, nada de novo, né? Ótimo, graças a Deus. Agora vamos passar para a parte mais crítica do negócio. A queda e a inversão de papéis. Aqui já começa a complicar as coisas, né? A primeira coisa que a gente vê na queda é a omissão de Adão. Eu não vou ler o texto, irmãs, porque a gente vai ficar bem, né, puxado, mas em Gênesis 3, a partir do verso 12, né, quando ele vai demonstrando que a mulher que você me deu, ele viu a Eva conversando com a serpente, porque muitos teólogos falam que Adão estava ali presente no momento da queda, no momento que a serpente estava conversando, Adão estava lá. Então Adão ele foi omisso no seu papel de líder, de interromper aquele processo. Não, você não vai comer. Adão não fez isso.
Então esse foi o erro de Adão. Ele não protegeu Eva. E quando Deus foi chamar por Adão, Adão não assumiu a responsabilidade. Na hora que Deus perguntou, como é que tu sabe? Ele falou, foi a mulher. Em nenhum momento não, fui eu que não protegi, eu que não disse. Adão não assumiu, pegou e jogou a culpa na Eva, né? Isso não é para o nosso caso. Vamos para o nosso caso, né? A insubmissão de Eva. E aqui é onde muitos dizem, não posso afirmar com tanta certeza, mas muitos estudiosos dizem que aqui nasceu o feminismo. Por quê? Primeiro porque Eva quis tomar o lugar de Deus. Se as irmãs tiverem curiosidade, existe uma teologia feminista que fez uma interpretação da Bíblia conforme o lugar da mulher e tirou Deus do seu lugar. Na verdade, eles colocam Eva como uma heroína, porque ela quis, na verdade, salvar a si mesma e a humanidade da opressão de Deus e do homem, né? É daí que a maioria das séries que falam sobre a mulher. Exatamente. A maioria das séries é dizendo que ela estava lutando contra Deus. Uhum. Sobrenatural, acho que a série fala muito sobre isso, que ela luta contra Deus para poder salvar a humanidade, só que ninguém está entendendo. Todo mundo bota Deus como Deus, e ela era Deus na criação, ela se chama Deus da criação. Exatamente. E vem daí, Eva quis tomar o lugar de Deus, ela quis conhecer a Deus, e isso foi tentador a ela, e ela foi lá e comeu do fruto, como nós sabemos. E a segunda insubmissão, ela passou por cima da autoridade de Adão. Ainda que Adão não tivesse interrompido, em nenhum momento ela deu uma pausa e, não, peraí, Adão já me falou sobre isso. Assim que eu nasci, eu penso que foi assim, né? Adão disse que daquela dali não podia comer, porque a serpente sabia que Eva sabia, então Adão falou. Mas aí ela passou por cima, em nenhum momento ela respeitou Adão, no que ele tinha falado. A gente assim, né, às vezes a gente comete uns erros na ausência, na presença a gente está bem ali, né, mas nem na presença ela não fez isso, ela não estava nem aí, ela foi, comeu e tchau. Se ele achou ruim, azar, não achou ruim que ele comeu, né? Então, amadas, aqui eu vou fazer um comentário que não é muito legal, mas é necessário, porque nós fazemos. Nós caímos no mesmo erro de Eva, e eu acredito que todas nós aqui que somos casadas e tal, nós caímos. Quantas vezes nós resolvemos as coisas sem consultar o marido? E quando eu falo resolver as coisas, eu não estou falando de coisas grandes, estou falando de coisas pequenas. Quantas vezes a gente convence os nossos maridos de que a nossa ideia é melhor? Quantas vezes a gente fala assim, rapaz, vou falar que nem eu falo com meu marido. Vai aí, meu irmão. Rapaz, vamos fazer desse jeito, que é melhor. Olha, a gente faz assim, assim, vai dar tudo certo. Tu vai ver. Aí o marido olha assim, mas meu amor, diz que amor, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou te falando, que eu falo assim com o meu, né? Amor, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou te falando, vai dar bem certinho. Assim, assim, assim. Aí ele vai lá e faz, e dá certo. Aí tu chega para ele e fala, estou te falando que deu certo. E a gente conseguimos realizar isso. Tá tudo bem, ele não brigou, deu tudo certo, tá tudo em paz. Mas diante de Deus, nós fomos insubmissas. Nós fomos insubmissas. Certo? Ou então, a maioria, só um minutinho, para terminar isso eu te falo. O marido acaba cedendo, né? Deixa eu só terminar. Eu vou terminar, aí tu vai falar. O marido acaba cedendo por duas coisas. Ou pela nossa insistência, né? E homem não gosta muito de gente insistente, a gente sabe disso. Então ele fala, puxa, amor, faz. Ou porque ele já está acostumado a nós decidirmos e a nós fazermos, então ele vai lá, então, minha filha, pois então resolva. Que é o que acontece, né? Falando daquele ali, né? Por que nós somos insubmissas?
Porque o nosso papel é aconselhar, e não convencer. Então, se eu digo para o Giovanni, amor, é melhor a gente fazer assim, 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 o que você acha? Aí ele fala, não, amor, eu prefiro que a gente faça assim, assim, assim. Bem diferente, né? Aí eu já falo, amor, mas não vai dar certo. Bom, mas é ele que vai dizer. Eu tenho que aconselhar ele. Não dizer. Não, é não. É não. Não é. Convencer é eu vou chegar pra Amanda e aí tipo assim, ó, Amanda, pelo amor de Deus, isso daqui não tá dando certo, mulher. Aí ela, minha irmã, pelo amor de Deus, vai tirar isso aqui. Não, minha irmã, tá ótimo, viu? É só um exemplo. Aí ela não aceita. Eu falei, Amanda, pelo amor de Deus, olha, mulher, não tá legal. Aí de tanta... Aí ela, mulher, postava por vou tirar logo. Outra coisa, eu chegar para Amanda e falar assim, Amanda, olha, eu acho melhor tu tirar isso aqui por causa disso, disso, disso. Mas é você que sabe. Porque daí, e o que é que acaba acontecendo quando o homem, ele deixa a mulher resolver, mesmo sem insistência nenhuma, meu filho, por resolver isso aí, ele lidera pela negligência. É negligente. Porque ele é líder. E quando ele deixa a gente resolver, ele está também fazendo com que a gente seja insubmissa. Então, agora está aqui, por exemplo, você dá a sugestão, como poderia ser, você sabe que o que ele quer fazer, sabe que não vai dar certo, porque você já é acostumado a ouvir, não dá certo, e ele não quer ouvir mesmo assim, deixa lá com ele. E a culpa é dele. A culpa... mas olha só, gente, a gente também não pode pensar, então deixa ele... Não, o nosso papel é o auxílio. Como é o nosso auxílio? É ajudá-lo a ser cabeça. Quando der errado, deu errado, né? Ninguém vai jogar na cara. Depois, nós sabemos como conversar. Nós sabemos como vamos falar. Nós conhecemos o nosso marido. A gente chega lá, meu amor, assim, da próxima vez, não é nem pra gente dizer assim, era melhor você ter me escutado. Não. Meu amor, da próxima vez, vamos analisar com calma. Vamos ver o que deu errado dessa vez. Da próxima vez a gente tentar acertar. Porque quando um homem toma a decisão errada, a casa inteira pega. A casa inteira sofre. Então, se a casa inteira sofre por uma decisão errada, nós como mulheres temos que auxiliá-lo e edificar o lar. Mesmo que muitas vezes esse homem não queira escutar. E ele precisa trabalhar dentro dele, não vou falar mais sobre isso que o Giovanni vai falar. Ele precisa trabalhar dentro dele esse orgulho para que ele possa se sacrificar pela sua família, pela sua mulher, que é o papel do homem, é o amor sacrificial, né? Que como Cristo se sacrificou pela sua igreja, um homem tem que se sacrificar pela sua mulher. Mas isso não é nossa competência, né? Então vamos passar para a frente. Uhum. Uhum. Vamos passar para frente. Agora, isso aqui só foi um comentário, tá? Do que nós cometemos com o pecado de Eva, a gente sempre faz isso, né? E agora, qual foi a consequência da queda? Primeira coisa que Deus fez. Ele reordenou a bagunça que a serpente deixou. Ele reorganiza a ordem. Quando ele chega no Éden e fala, cadê você, Adão? Quem foi que pecou? Foi Eva. E a gente sabe bem dessa história. Mas ele chama, Adão, vem cá. O que aconteceu? Como assim você está nu? Quem te disse?
Então, Deus, ele já, naquele momento, Deus, ele reordena. Olha, primeiro Adão, depois Eva. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós acertamos ou erramos com uma dessas decisões que nós convencemos, que nas ideias e tudo, a culpa é do marido. A culpa é nossa. A responsabilidade por responder por ela é do marido. Olha como isso é complicado, né? Mas a gente não vai se aprofundar no Adão. Então Deus, ele chama Adão e ele reorganiza a bagunça. O homem e o seu dever de sustento. É o que Deus, ele vai castigar o homem. Olha, a ordem ela é assim: serpente, Eva, Adão, né? Quando Deus, ele vai colocar o castigo. Mas a gente vai primeiro falar de Adão, porque o da Eva é o que nos interessa, né? A ordem criada, Deus, ele falou que da sua fadiga você vai ter o seu sustento todos os dias, porque ele foi enganado e tal. Ou seja, ele ia trabalhar, não ia ser fadigoso, mas a partir daquele momento iria ser. Ele iria comer do suor do seu trabalho, coisa que ele não iria fazer, porque o Éden estava todo ali, era só pegar, comer, acabou, pronto. Não, agora ele vai ter que trabalhar para o seu sustento, né? E aí nós vamos entrar numa parte bem complicada. Bem complicada. Depender do marido. Muito complicado, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Se fosse assim uma menina de 3 anos atrás, chega a me dar, causou um negócio no estômago. Gente do céu. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu, por um acaso, pesquisando outras coisas na internet, me deparei com um site chamado Mulheres Piedosas. E o primeiro artigo que tinha era assim: mamãe deveria ter me ensinado a depender do meu marido. Minha gente, eu falei morrer. Eu li aquele negócio, falei, essa mulher é tão louca, em pleno século XXI, tô falando uma coisa dessa. Não, minha gente, essas mulheres estão vivendo assim numa comunidade afastada do mundo. Isso não existe. Aí eu, é? Aí como eu sempre fui chata, eu comecei a ler para poder ir contra, né? Acabou que eu tô crente hoje. Tô convertida. Aquele ali sofreu. Deixa que ele vai falar dele. Sim, a depender do marido. É isso que a Bíblia diz. Quer gostando, quer não gostando, não sou eu que estou dizendo. Se você ficar com raiva de mim, pega a sua Bíbliazinha, meu amor, e vá contender com Deus, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas se a gente for parar para pensar, a gente acha muito ruim depender do marido. Mas o que as mulheres dizem lá fora, né? É o que elas dizem. Você não tem que depender do marido, você tem que sair, você tem que trabalhar, a sua autonomia. Tá certo, você não vai depender do teu marido, mas você vai depender do Estado. Você vai depender dos outros. É isso que você vai fazer. Você está transferindo a tua dependência financeira do teu marido, da pessoa que convive contigo, que vai te proteger, que vai cuidar de você. Você está transferindo na mão do Estado. É isso que o mundo diz. E é isso que o mundo diz ser liberdade, independência, enquanto que não é. E tipo assim, por exemplo, as que são solteiras na viagem. Calma, que ainda não falo sobre isso. Não, mulher, porque eu tô vendo que tá muito avançada a hora, sabe? Aí vai chegar esse ponto, vai chegar. E aí, amadas, a gente tem que falar para nós que somos casadas e as futuras que vão se casar. Nós precisamos falar sobre contentamento. E eu gostaria que as irmãs abrissem Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. Quem abre primeiro já lê, para a gente não nos alongarmos. Nós não nos alongarmos. 4, 6. Melhor é o lugar de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do bem. Certo. Aqui, quando nós dependemos do nosso marido, nós precisamos aprender a viver com contentamento. E mesmo que as solteiras trabalhem, nós precisamos aprender a viver
com contentamento, com o que Ele pode nos dar. É isso que nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos entender que Ele é o que sustenta. E aí nós precisamos fazer uma reflexão. Aquilo que eu quero é realmente o que eu preciso? Aquilo que eu quero usar, aquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero comprar, qual é a motivação? É a vaidade do meu coração? É a cobiça? Então eu preciso trabalhar, porque eu quero mais. Porque o que Ele tem, mesmo que eu coma, mesmo que eu tenha onde dormir, mesmo que eu tenha o que vestir, não é muito, mas eu tenho. Eu não consigo viver com isso? É algo que nós precisamos sim trabalhar no nosso coração. Porque quantas vezes eu pensei, não, eu vou trabalhar, porque eu quero comprar isso aqui para minha filha, eu quero fazer isso, eu quero, sabe, eu vou ajudar o meu marido dentro de casa. Não é fácil. Só para ele não é um trabalho tão simples. Estresse. Vai dormir tarde. Não tem tempo. E quando tem, está cansado. Então eu vou ajudar o meu marido. Mas não é assim. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que trabalhar no nosso coração e ajudar de outras maneiras o nosso marido a ser ele o que sustenta, a ser ele o que é autoridade. Claro que, amadas, nós vamos abrir aqui um espaço e dizer que nós, claro, não vamos colocar isso para todas as realidades. Há realidades que realmente é uma necessidade. Então, no caso da necessidade, você trabalha. Quando não é necessário, que a motivação não é essa, você não está conforme aquilo que a Bíblia diz, certo? E o homem, porque o dinheiro do homem, ele é para a família, não é para ele. Ele não vai pegar o dinheiro e ficar para ele. Ele, como homem e sustentador e líder e autoridade, ele tem que estar atento às necessidades da sua esposa e os filhos quando tiver. Saber que a sua esposa precisa disso e que os seus filhos precisam daquilo e ele assim mantém. Porque ele é o cabeça da família. E em tudo, só um minutinho, Eugênia, em tudo ele tem que sustentar, como Cristo sustenta a igreja, em tudo. É bem complicado e a gente vai analisar bem isso, tá certo? E agora a gente vai para uma parte que a gente não gosta: o trabalho da mulher. Vamos para o trabalho da mulher. Qual é o nosso trabalho? Já já a gente parte para as realidades mais difíceis. Bom, a prioridade da mulher casada é sua casa e seus filhos. Como eu já falei, quando houver a real necessidade, ajudar no sustento, pois se não assim há uma sobrecarga sobre ela. Quantas mulheres hoje, né, elas se sentem sobrecarregadas? Porque é casa, é marido, é filho, é o trabalho, né? Não vou falar da igreja agora não, mas assim,
Por quê? Porque não é a nossa obrigação no sustento. E quando há situações que nós somos obrigadas a isso, como no caso da Eugênia, a mulher sim, ela carrega o enfado, ela carrega o cansaço, que não é para ser o dela, que infelizmente está sobre ela, né? Mas há mulheres que não têm necessidade de carregar esse fardo, há mulheres que o marido pode sustentar, e essa é a realidade que eu estou falando bem aqui, que sim, o marido ele pode sustentar, não pode dar uma vida glamurosa, mas pode dar uma vida decente, digna a essa mulher e a esses filhos. E mesmo assim, a mulher ela vai trabalhar fora. Por quê? Porque hoje, gente, a sociedade pressiona, né? Eu trouxe aqui uma frase da Simone de Beauvoir. Ela foi uma feminista da chamada Segunda Onda Feminista. Escreveu um livro intitulado O Segundo Sexo. E ela fala sobre o trabalho doméstico. Ela fala assim: o trabalho que a mulher exerce dentro do lar não lhe confere autonomia. Ela escreveu esse livro em 1967 ou é 68, não lembro. E o que acontece? Olha quantos anos faz que ela escreveu esse livro e olha como hoje nós pensamos. Até aquele momento, uma mulher que ficava em casa cuidando dos filhos era louvada. Era uma grande mulher. Quando começou a vir essas obras, que isso foi sendo trazido até nós, hoje a gente olha assim, uma mulher dentro de casa, coitada. E eu falo isso porque eu vejo isso em mim. Coitada, tá dentro de casa. Ai, é ruim, né? Não sente falta não de trabalhar não. Mulher tem tanta creche boa. Mulher tá formada em direito, tu vai ficar em casa? Faz uma especialização. Eu tenho vontade, mas não tenho dinheiro. Faz especialização, mulher. Dá certo. Olha, tu tira a tua OAB, tu advoga, o tempo que tu tá numa audiência, tu deixa ela com alguém. Tão fácil. É verdade. Primeira coisa que a gente quer falar assim, o que você tem a ver com a minha vida, né? Mas a gente não fala, né? A gente fala pro espírito dela, mas o espírito dela não escutou, né? Então, enfim. E aí a gente pergunta não. A motivação de trabalhar fora é um pensamento feminista de que o trabalho no lar não produz nada. A mulher desperdiça a sua vida se ela se dedicar ao lar e aos filhos. Mulher, tu está perdendo a tua vida. Está perdendo a tua vida, cuidando de marido, lavando cueca de marido, limpando bunda de menina. Eu falei, caramba, um dia eu até fiquei assim. Eu falei, rapaz, é mesmo, né, cara? Eu tenho 28 anos de idade, tô aqui, lavando merda que na hora. Gente, tem dia que eu acho que a serpente lá do Éden vem me atentar em casa. Sério, gente, sério. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, não tá sendo fácil pra mim estar aqui hoje. Porque até chegar o dia de hoje, foi tanta filha da serpente chegando perto da minha casa, me dizendo que eu estava errada. Mas, sabe o que é o mais importante? O mais importante é o que Deus diz sobre isso. O que Deus ele fala sobre isso. É preciso que a gente olhe para esse contexto com Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o mundo está dizendo isso, mas a minha Bíblia e a sua não diz isso. E ela é a palavra de Deus. E ela é infalível. E ela não foi de um tempo só lá do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Tito. E eu quero que vocês abram em Tito, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia é atemporal e a gente sabe disso. Então, a mesma coisa que Paulo escreveu há tantos mil anos atrás, está valendo para nós hoje. Tito 2, 5.
Pronto. Vamos enfatizar boas donas de casa? Boas donas de casa. Gente, eu li o Novo Testamento durante a minha vida de crente tantas vezes, mas eu nunca observei essa palavra de Tito. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus falando que o homem precisa ser bom dono de casa. Você só vai ver que é a mulher que tem que ser boa dona de casa. E nós, que somos mais velhas, mais experientes, precisamos ensinar essas crianças que são mais novas e as recém-casadas. É o nosso papel, a ser boa dona de casa. Aí você vai se estressar comigo e dizer o seguinte: tá certo, Viline, mas quer dizer que eles não podem fazer nada, né? Que a revolta é essa, né? Não pode fazer nada. Não é bem assim. Eles podem sim ajudar. Eles podem ajudar. Mas a responsabilidade de um lar organizado, de um lar limpo e bem feito, não é deles. Não é deles. É nosso. E isso é para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se nós cumprimos o nosso papel, o que é que acontece consequentemente? O que acontece? O contrário de difamar é engrandecer, louvar, enaltecer. Então, quando nós cumprimos esse papel, é a palavra de Deus que está sendo enaltecida, louvada, e ela está sendo exaltada. Aí você... Estou me olhando com uma cara tão ruim. E a gente tem que ser boa dona de casa, não é por causa deles, não. Não é. Porque se fosse por eles mesmo, a gente não faria nada. Não é verdade? Se fosse por eles, olha, gente, já passei tanta raiva nessa minha vida. Se fosse por eles... Ai, não. Se fosse por eles, a gente pegava a roupa e fazia assim no chão. Ah, fiz isso uma vez. Teve um dia que eu estava com raiva desse homem aí, que eu peguei, tá com fome. Depois ele ficou com fome. Eu peguei a roupa dele, todinha. Digo, e não digo isso me orgulhando, não. Digo isso para ser engraçado, mas não digo me orgulhando, não. Porque naquele momento, a palavra de Deus, ela foi difamada no meu casamento. Porque quando você cumpre o seu papel, você não está lavando a cueca porque ele é teu marido, não. Você não está arrumando as coisas dele. No meu caso, eu arrumo as coisas do Giovanni porque ele realmente não tem tempo. Mas tem um marido que ele mesmo gosta de fazer. Não digo nada. Eu estou falando, dando exemplo, né? Porque assim, lavar a cueca, não é assim. Mas quando você cumpre o seu papel de dona de casa, é a palavra de Deus que você está enaltecendo. É nada mais que isso. Não é nada mais que isso. Certo? Vocês querem brigar? Tá aqui a Bíblia, tá certo? Beleza. E aí, vem as solteiras, né, minha gente? As pobres solteiras, coitadas, ou não, né? Então, quer dizer, Viline, que você está me dizendo, a Maída e a Janaína podem me perguntar, né? Quer dizer que eu não vou estudar, não vou trabalhar, porque eu vou ter que esperar um príncipe encantado, né? No caso do André, não posso falar nada, né? Mas, pra ela é um príncipe, né? Enfim. Não posso fazer isso porque eu tenho... Gente, já estão arranjando gente. Não, gente, não é bem assim, não. Sabe o que é? Nós podemos sim estudar, nós podemos sim trabalhar, mas o intuito principal não é esse. Não é seguirmos o que o mundo diz. O nosso intuito principal é sim o casamento, é sim a maternidade, porque o casamento e a maternidade, elas estão cumprindo todo o propósito para o qual nós fomos chamadas. Então, o que as solteiras têm que fazer? Estudem, trabalhem, mas vivam para a glória de Deus. Sejam submissas aos seus pais. Façam da sua vida uma vida santa, como a Bíblia diz para todos nós crentes fazermos.
Não achando que o casamento é algo ruim, ou a maternidade é ruim. Não. Mas visando que isso é para a glória de Deus. Se acontecer, amém. Paulo foi solteiro. E Paulo foi livre para ser preso N vezes por causa do Evangelho. E Paulo estava lá preso. E eu vejo assim que ele deu glória a Deus porque ele não era casado, porque ele não tinha uma mulher chorando em casa. Então Paulo ele foi solteiro, mas ele não foi solteiro para viver uma vida libertina, uma vida que ele queria viver. Pois é, né? Agora vamos passar para a segunda parte. Já falei, ó, imagem clássica, né? Só falta um avental pra gente. A mulher e a maternidade. Uma das consequências do pecado de Eva foi a maternidade, né? E não é só o gerar filhos, mas todas as mazelas que a maternidade traz. Culpa, frustração, preocupação. Tudo isso vem com a maternidade, né? E nós sofremos mais. Ele sofre, mas nós sofremos mais. Toda essa culpa, meu Deus do céu, quantas vezes eu já chorei de culpa, porque eu queria ter dado mais, eu queria estar mais ali, eu queria não ter feito tantas coisas e queria ter feito outras. E isso é consequência do pecado de Eva, certo? E só uma observação do que eu anotei dos filhos. Os filhos, geralmente mostram o nosso melhor e o nosso pior. E eles testam os nossos limites mentais e físicos. Mas em tudo isso, nós precisamos aprender a dependência de Deus. Em tudo. É nesse momento da maternidade que nós aprendemos a ser dependentes de Deus. Certo? Vamos passar para o outro, né? O outro que dói bem também. Dói bem bonzinho. Está acabando. A submissão. Aí você vai me perguntar, sim, mas ele não tinha submissão antes da queda? A queda foi gerada por causa do pecado? Não, gente, havia. Havia submissão. Primeiro foi Adão, depois foi Eva. Não foi assim? Só que era natural. Não era algo forçado. Porque no momento da queda, quando aconteceu a queda, o que aconteceu? A submissão se tornou dolorosa. Porque o pecado ele entrou no homem e na mulher, com todas as suas mazelas, e para nós ficou doloroso esse relacionamento com o homem, né? E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Muitas pessoas pensam que o desejo era o desejo sexual, mas não. O desejo foi o desejo onde a serpente foi, que era o desejo de exercer a autoridade. Por isso que se completa quando ele fala que ele te governará. Porque permanentemente, a permanente luta da mulher é querer dominar, e o dever do homem de lembrá-la, eu que governo você, não é você que me governa. E a gente sempre luta com isso o tempo inteiro. Sempre. É algo que está no nosso coração, é algo que está com a gente. Sempre. Nós queremos dominar. Nós queremos exercer a liderança. Nós achamos que é certo. Nós achamos que somos mais certas. A gente entende mais da situação. E essa é a nossa luta constante. Sempre. Nós vamos lutar com isso. É complicado. Bom, mas, como eu já falei... A gente falou disso no começo, mas vou fazer do meu jeito, como nós já falamos aqui, né? Manipular situações é insubmissão, não só convencer. Mas, gente, a gente sabe como toda a dinâmica acontece. E a gente manipula assim a situação. Rapaz, se eu fizer assim, 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 ele vai pensar assim, aí ele vai fazer assim, aí vai dar certo. Não é não? Porque eu já sei como é que ele é,
Então, se ele vê uma coisa assim, ele vai fazer assim. E aí vai sair bem certinho, do jeito que eu estou querendo. Não é não? É insubmissão. É insubmissão. Se não chegar a um acordo, prevalece o que o homem diz. Prevalece. Se não chegar a um acordo, pecados revelados. Se não chegar a um acordo, prevalece o que o homem diz. E acabou. Se você quiser ficar remoendo, azar. E agora aqui é um recado para as solteiras. Não tinha no estudo os das solteiras, não tinha. Mas eu resolvi falar porque eu fiz muito isso. Nós como filhas, né? E aqui, tá aqui as filhinhas. Quem já foi filho sabe. A gente geralmente ela vai pro lado da mãe, né? Então quando o pai faz uma coisa assim que a gente vê que a nossa mãe está sofrendo, quando acalma sempre assim, ô paizinho, vamos fazer desse outro jeito, é tão melhor, é tão assim, tão... E o coração do pai, minha gente, é uma manteiga derretida para a menina, né? Geralmente o pai faz as vontades da filha, mesmo que ele se contradiga, mesmo que ele tenha dito não, a filha chega lá e convence, e ele diz sim. Não por causa da mulher, mas por causa da filha. As filhas já acham que os pais não compreendem mais. Vamos na escola, um caso de meninas dizem assim, tia, meu pai não compreende mais. A mãe de manhã, acorda bem, agora acorda. O pai não, deixa a bichinha levar um pouquinho, deixa a bichinha. Aí ela diz assim, tia, meu pai não compreende muito mais do que minha mãe, a mãe não compreende. Essa é verdade, pequena já tem minha mãe que assim, a gente tá muito manipulando as coisas, né? Exatamente. E às vezes também perdão prática. E a gente aprende a manipular como filhas. Eu fiz muito isso com a minha mãe. Demais, meu Deus. E também a mãe pegar a filha para E usar. Isso é insubmissão. E estamos fazendo errado. Estamos fazendo errado. E o pai é o errado principal. a mãe dizia, ó, teu pai não deixou eu fazer isso, mas eu convenci, quer te deixar tu convencer isso e assim, né? Menina velha. Já fiz muito isso. Aí Não. ele lá, ai, é que não sei o quê, não sei o quê. Mas o senhor sabe, né, que eu me amo. Eu me amo. Tu sabe o que é o mais engraçado? É quando às vezes aconteceu assim, rapaz, se o papai não fizer isso, a mamãe não vai fazer isso, aí vai melar pra mim. Rapaz, espera que eu vou ajeitar isso. Ô pai, pelo amor de Deus, aí, mãe, deu certo, viu? Aí, graças a Deus. Tá errado, né? As solteiras que estão debaixo da autoridade do pai, porque nós mulheres nunca saímos debaixo da autoridade de ninguém, tá bom? Pra você? Estamos sendo insubmissas, tá certo? Tá errado. E a gente precisa ensinar as nossas filhas a não sermos assim, certo? E aí você me diz, poxa, mas é tão doloroso ser submisso, tão doloroso. Agora a gente vai. Ficar dependendo de marido, não dá pra ficar dependendo dos outros, não, vamos trabalhar. Vai. Trabalho. Tá errado. A gente vai ver qual o nosso maior exemplo de submissão. É a submissão de Cristo. Tá certo? Então, lá em Filipenses, certo? Se eu vou abrir, não sei cadê minha Bíblia. Tá difícil o negócio. Já que é Filipenses aqui nessa Bíblia, Senhor. Quem encontrar primeiro lê Filipenses, Tessalônicos. Achei. Filipenses 2, 5, 11. O exemplo da humilhação de Cristo. Eu vou ler só a parte que ele se humilhou, que é o 2:8. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a nosso exemplo de submissão é Cristo. Não tem para onde. Cristo, ele se submeteu, ele foi submisso à sua missão. Cristo veio com um único propósito: morrer pelos seus, por aqueles que Deus havia escolhido. Ele veio e cumpriu o seu propósito. E nós temos um único propósito:
sermos, único não, nós temos esse propósito de sermos submissas ao nosso marido, como nós somos submissas a Cristo. Quem não é casada se submete a Cristo. E nós que somos casados nos submetemos ao nosso marido como a Cristo, que a si mesmo se humilhou. Então nós mesmos temos que deixar os nossos orgulhos também. Porque olha como é contraditório como a gente pensa. Não, eu preciso matar o meu eu, preciso buscar a Deus, eu quero resplandecer a glória de Cristo nesse mundo. Pregar o Evangelho, não fui eu, pregar o Evangelho. E eu quero, lá fora, onde eu estiver, eu quero que orem para mim e vejam Cristo. É ou não é? É ou não é? Estou mentindo? Falo mesmo, é ou não é? Aí quando chega aqui, se submetam aos seus maridos, como vocês se submetem a Cristo. Aí quando chega nessa parte, a gente já não quer. A gente só quer escolher aquela parte de submeter a Cristo, porque é mais fácil. Submeter ao marido, não. Querendo ou não, é até mais difícil se fosse submeter da forma correta, né? Vocês estão vendo como é contraditório? A gente quer servir a Deus e ser conhecido como alguém que serve a Deus, mas nós não queremos ser conhecidas como alguém que é submissa ao marido. Isso é bem difícil, certo? E aqui eu acho que as irmãs já leram como a gente se submete a Cristo e aí somos confrontados pelos nossos pecados e a gente, não é o meu pecado, a gente tem um pecado de estimação, né? Dizem, né? É o meu pecado, mas a gente se submete a Cristo e a gente sofre por causa daquele pecado. E Cristo, não, você não é para ser assim. Nós, não, mas eu quero, não, mas eu não quero. A gente, tá bom, Senhor, vou jogar fora. Digamos que seja assim. Assim é com o nosso marido, quando ele diz não. Não. Acabou. Aí você tá lá, não, mas por favor, eu não. Ele, não. Sabe por que a gente quer mudar? Porque nós temos no nosso coração o desejo de liderar. E quando o marido diz não, é não. Ainda que a gente se lasque depois, é não. Tá aqui a Bíblia, meu amor, para bater, não é em mim não. Tá certo? Mas aí você me diz, como a Eugênia falou, né? O marido não crente e tal, então eu tenho que me submeter, sim, tenho que submeter. Mas e se meu marido tomar decisões erradas? Não em conformidade com a palavra de Deus. E aí, esse caso, você está desobrigada a ser submissa a ele. Temos dois exemplos. A Abigail, que não seguiu Nabal, está em 1 Samuel 25. Ela não seguiu Nabal. Nabal foi destruído com a sua casa, seus bens, e Abigail foi salva. E se casou com Davi. E temos o outro exemplo de Safira, né? Que em vez de não ter concordado com Ananias, fez a mesma coisa que Ananias e foram enterrados juntos. Então, nessa parte, quando o marido quando as decisões dele, o que ele faz é contra o que Deus diz, contra o que a Bíblia diz, mesmo ele sendo descrente, você não está obrigado a submeter-se a ele naquilo, certo? Algum comentário? Deixa eu ver onde é que eu estou. É isto mesmo. Vamos passar para a outra parte, tá? Não, quando eu falo nisso, é uma questão assim, por exemplo, o marido está sendo desonesto, digamos que eles tenham alguma questão na justiça, um exemplo hipotético, e aí eles têm que resolver aquilo, e o marido fala assim, olha, quando a gente chegar lá na audiência, a gente vai falar assim, 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 é uma mentira, você é crente, a mulher é crente. Naquele momento você vai dizer, meu amor, eu amo você, e eu obedeço a você, conforme a Bíblia diz. Mas eu não vou mentir na frente do juiz.
Porque antes a Deus do que a você. Exatamente. E quando o marido, né, assim, chegar e disser assim, ou teu Deus ou eu, pois viva só, meu irmão. Viva só, ache outro que cozinhe para você. É assim. Lave suas cuecas, aprenda. Agora, em 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4, tem um versículo que existe uma única área em que a mulher, ela pode exercer a sua autoridade, que é sobre o corpo do homem. Sobre o corpo do homem. Porque em Coríntios fala que o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. É a única. É a única. Vou dar um exemplo. Meu marido, às vezes, a barba dele está muito grande e fica coçando. Eu falei, meu filho, não tire. Eu gosto de você assim. Ele, mas está coçando. Pois pare. Eu gosto assim. Eu gosto. Eu gosto. Ah, bom, mas porque meu filho deu um jeitinho, mas tem que continuar trabalhando. Assim como o meu cabelo. As irmãs pensam, eu adoro meu cabelo vermelho. Ele me conheceu com um cabelo mais vermelho que esse aqui. E eu falei assim, eu quero mudar, eu vou pintar assim com cor de mel, não sei o que. Eu falei assim, eu gosto do seu cabelo vermelho. Não quero que você mude. Eu gosto do seu cabelo vermelho e eu quero assim. Tá bom. É assim que funciona. Certo? É desse jeito. Certo? Deixa eu ver, eu tinha uma coisa para solteira aqui. Complicado. E agora, a gente vai falar do respeito. Além da submissão, nós precisamos ter respeito pelos nossos maridos, que é algo que nós temos muita dificuldade. Em Efésios 5:33, no último lá, quando Paulo ele vai falar sobre as obrigações de marido e mulher e comparar Cristo, não sei o quê, a última coisa que ele escreve, e mulheres respeitem os seus maridos. E nós temos uma grande dificuldade de respeitar os nossos maridos. Quando a gente quer fazer um piquenique para falar mal dos nossos maridos. Sabe por quê, irmãs? Nós temos muita facilidade de amar. Amar, nós somos assim, a gente ama. O cara faz isso, fala isso, mas a gente ama. Morrendo de raiva, tu vai lá e eu vou ajeitar isso aqui, porque... Mas por que tu não larga dele? Eu amo ele. Ele é bom pra mim. Não sei o que. Mas nós não conseguimos respeitá-los. Por quê? Porque a gente fala dos nossos maridos, e eu me incluo nisso, porque eu já falei isso, né? A gente fala mal dos nossos maridos. Mulher, olha o Giovanni. Minha irmã, quando chega em casa, a casa está toda arrumada. Quando chega em casa, se tu chegar 5 minutos depois dele, parece que passou 10 meninos dentro de casa. Tu sabe o que é o pior? E eu acabei de falar para todo mundo. Tu sabe o que é o pior? Que nós somos uma só carne com ele. A vergonha dele é a minha vergonha. A falta... amiga. Vamos aconselhar as recém-casadas? Amiga, não muda não. Não piora, talvez, mas não muda não. Ou seja, isso é desrespeito. Quando na frente do nosso marido nós tomamos atitudes que o envergonham. Isso é desrespeito. Quando ele não está, nós falamos coisas e fazemos coisas que o desrespeitam. Quando nós o criticamos publicamente, é um desrespeito. É um desrespeito. E outra, nós achamos que estamos assim,
tu tá vendo, mulher, do jeito que ele é, não sei o quê. Nós estamos ali. É a nossa carne, é uma carne. Então, se a gente pensa que está envergonhando o marido, é a nós mesmos que estamos. Então, nós precisamos pensar como casadas. Como estamos nos comportando? Porque a mulher de Provérbios 31, o marido dela era elogiado na porta da cidade. Por causa dela. Ela honrava o marido. E o que estão falando da gente? Porque o meu marido não é muito de falar, não. A gente é que fala mais, né? Então, as pessoas sabem do que a gente fala. E é difícil para nós respeitarmos. Assim, se a gente for para ver o papel do homem, e o Giovanni vai falar sobre isso, é mais fácil para o marido respeitar a mulher. Mas é difícil para o marido amar como Cristo amou a igreja. Tanto é que Paulo ele enfatiza: o homem não trate com amargura. Porque é difícil para o homem. É como se fosse assim, para nós é um esforço respeitar. Assim como o homem é um esforço amar. Porque o homem ele tem um orgulho maior. Ele tem assim ele é mais rude, mais bruto, mais assim. E nós não, a gente ama com facilidade, a gente é sentimental demais. E eles não, mas eles respeitam. Mas eles são egoístas. E eles precisam. Tanto é que o apóstolo, quando ele vai falar, ele fala: mulheres sejam submissas aos vossos maridos, respeitem os vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. É diferente. Para nós é a submissão e o respeito. Para eles é o amor. Porque para eles é mais difícil o amor e para nós é mais difícil a submissão e o respeito. Então veja como é uma guerra. Eles lutam de um lado e nós lutamos de outro. Certo? Por fim, a submissão é o chamado divino para uma esposa honrar e afirmar a liderança de seu marido e ajudá-lo a executá-lo de acordo com os seus dons. Isso quem escreveu foi John Piper. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Isso mesmo. Vamos finalizar. Qual é o objetivo disso tudo? Aí você me pergunta: poxa vida, qual é o objetivo disso? Será que nessa terra a gente vai ficar submetida aos nossos maridos? Vamos fazer tudo isso? E onde é que está o objetivo disso? Eu pergunto assim, irmãs, porque quando eu comecei a compreender mesmo, eu ficava: poxa, mas por que isso? Por que tem que ser assim? Quantas vezes eu chorei me perguntando: poxa, mas por que tem que ser assim? Por que a gente não pode ser o que a gente quer ser? Não é? Não foi isso que eu imaginei para mim. E eu digo isso, e Deus ele é a minha testemunha, como isso é verdade. Eu passei a minha vida inteira eu vendo a minha mãe servindo meu pai, cuidando da gente. Quando a gente cresceu mais um pouco, ela foi fazer faculdade e tal, não sei o que. Agora que ela trabalha numa escola, trabalha em outra e tal e tal. E eu cresci dizendo: eu não vou ter essa vida para mim. Deus me livre de ficar em casa, cuidando de marido e de menina, afundando a minha vida. Eu falei isso. Aí quantas vezes eu me revoltava, porque a minha mãe ela obedecia ao meu pai. E acabou. E mesmo que eu fosse lá com meu pai, não. Quantas vezes? Qual o objetivo disso? Né? E aí vamos para uma frase do John Piper. O propósito final de Deus na história é a exibição da glória do Filho ao morrer por sua noiva. Deus criou o ser humano, macho e fêmea, porque há aspectos da glória de Cristo que não poderiam ser conhecidos ou demonstrados de nenhuma outra maneira, senão através do dinâmico relacionamento entre a masculinidade e a feminilidade. Esse é o objetivo, é demonstrar a glória de Deus. Porque quando nós vamos ler em Efésios 5,
a gente vê que depois que Paulo exorta esposas e maridos, ele vai fazer a questão de todo o sacrifício de Cristo e da noiva. Nós somos a noiva, representadas ali, submetidas a Cristo. E aí Cristo, ele supre a noiva. E aqui cabe eu dizer que essa submissão não é em amor. Porque se você for dizer para mim que você se submete a Cristo porque você ama, é heresia, meu irmão. Está errado. A gente se submete com dor. Sermos confrontados por Cristo e pela sua palavra não é fácil, mas a gente se submete. Assim é com os nossos maridos. Não é pelo merecimento, porque pelo ser humano por ser humano eles não merecem. Eles não merecem o nosso amor, eles não merecem o nosso respeito, eles não merecem a nossa submissão, mas eles são pecadores como nós. E assim como nós nos submetemos a Cristo, assim nós precisamos nos submeter ao nosso marido, não por eles. Não por eles, merece uma cueca lavada. Não por eles, mas porque ali está representada a glória de Cristo. Ali está a dinâmica do homem com a mulher, a submissão, a liderança. Tudo isso representa toda a obra de Cristo e a glória dele. E nós fazermos o nosso papel aqui é representar isso. É representar isso. É difícil. E eu quero apresentar para vocês uma mulher chamada Elizabeth Elliot. Ela foi uma missionária muito aclamada por vários teólogos. E ela, quando ela foi uma missionária da Índia, não lembro mais. Ela e o marido dela estavam lá na Índia. O marido dela foi sair com outros missionários. E ela tinha uma menininha de 8 meses. Ela estava numa base missionária. E aí chegou a notícia de que o povo daquela região, né, daquela aldeia, tocou fogo no carro com o missionário tudinho. Morreu o marido dela, morreu todo mundo. Tudo bem. Ela pegou, continuou o trabalho. Ela saiu daquele país, mas um tempo depois ela voltou na mesma aldeia, junto com a mulher de outro missionário, que foi morto junto também, e continuou o trabalho lá naquela mesma aldeia que mataram o marido dela. Durante anos ela ficou lá. E ela foi muito aclamada porque ela vivia uma vida exemplar, uma mulher exemplar. E ela escreveu um livro que se chama Deixe-me Ser Mulher. E esse livro ela escreveu para a filha dela, 11 meses antes da filha dela se casar, dando vários conselhos. Ele não tem tradução ainda, mas uma das coisas que ela escreveu, que eu vou falar aqui para nós, é uma coisa que nós precisamos pensar. Que tipo de mundo seria o nosso? Nossa, gente, vocês acreditam que eu vou chorar? Alguém lê? Por favor. Que tipo de mundo seria o nosso? Se Eva tivesse recusado a oferta da serpente, se tivesse dito, deixe-me não ser como Deus, deixe-me ser o que eu fui feito para ser, deixe-me ser uma mulher. Elizabeth Elliot. Lindo, né, gente? Eu fico emocionada porque a gente não para pensar que privilégio nós temos. Ao homem, ele cabe uma obrigação muito forte, que a gente acha que a parte deles é mais fácil. Mas não é, gente, não é a parte mais fácil. E a nós somos privilegiadas, porque, como eu falei lá no início, nós somos usadas como auxílio, o mesmo que Deus ele é usado para o seu povo. E nós somos mulheres que fazemos parte dessa grande criação de Deus e glória de Deus, sabe? Mas quantas vezes o mundo ele nos tenta para sermos diferentes daquilo que somos criadas para ser? Quantas vezes nós acabamos nos erros do nosso coração e vamos ao contrário daquilo que Deus nos criou para ser, naquilo que a sua palavra nos diz? E por que a gente coloca a palavra de Deus e o que ela diz sobre nós abaixo de tudo aquilo que o mundo pensa? Por quê?
E vale um lembrete que ela escreveu esse livro no auge do feminismo. Foi assim que aquela mulher, a Simone, escreveu O Segundo Sexo. Ela escreveu para debater tudo isso. E até hoje esse livro dessa mulher está em voga, né? Ou seja, o mundo inteiro, o diabo, tudo, diz para sermos o que nós queremos ser, o que nós podemos ser. Não, você pode ser o que você quiser, você pode ser tudo, menos aquilo que Deus diz para você ser. Porque o que Deus diz para você é vergonhoso, é arcaico. É isso que o mundo diz para nós. Mas nós precisamos lembrar de Romanos e não deixar que o mundo domine a nossa mente, mas a palavra de Deus domine a nossa mente e nos liberte das mentiras da serpente, que até hoje, de vez em quando, ou quase sempre, a gente cai. E a gente tem isso como alvo, a mentira da serpente, e não o que a Bíblia diz. E para finalizar, acabar com tudo, vamos ler Mateus 16, 24, está aqui, gente. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o fim de tudo. É difícil, dói. E eu digo isso, né, porque eu passei por uma grande transformação na minha vida. Grande transformação. Eu não pensava assim, eu abominava isso. Eu não estudei para isso. Mas, eu vou chorar. Mas Deus transformou meu coração. E quando eu falei para o pastor, e o Giovanni sabe bem disso, eu nunca encontrei o meu lugar no mundo. Sempre fui, nunca consegui encontrar o meu lugar no mundo. Quando chegou a época do vestibular, com os meus 17, 18 anos, eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada. Vou ter que ser alguma coisa para trabalhar, ganhar dinheiro e não sei o que e tal. E aí a vida foi acontecendo e eu sempre fui muito frustrada porque eu não conseguia encontrar o meu lugar. E eu olhava as pessoas e falei, poxa, mas está todo mundo encontrando o seu lugar e eu não consigo encontrar. E quando eu comecei a ler sobre essas coisas, não, isso não está certo, não está certo, não está certo. E aí de repente, eu falei, quer saber? Eu vou parar de lutar e eu vou tentar fazer isso aqui. Eu vou tentar por um momento ser uma boa dona de casa. Eu vou tentar por um momento baixar a cabeça e obedecer ao meu marido. Por um momento. E eu fui fazendo por cada momento. E de repente, eu encontrei paz. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz com a satisfação de um diploma, de especialização, mestrado, qualquer coisa, paz de um emprego bom, com dinheiro, paz que não pode dar. Porque só aquilo que Deus nos chamou para ser, que é da nossa existência, que nós somos, só Ele pode dar essa paz. Só Ele pode, e a sua palavra. Por isso que quando nós transformamos a nossa mente, nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E eu espero que de alguma maneira as irmãs repensem nossos papéis e não vamos levar com tristeza ou labuta o sermos donas de casa, o sermos mães, né? Futuramente. E aquelas que não encaixaram no padrão, Deus ele tem sim um consolo. Deus ele tem uma força para essas mulheres que são mães solteiras, que precisam trabalhar, que precisam deixar seus filhos. E se você perguntar, ela vai querer que alguém as sustente para que elas possam ficar em casa com os seus filhos, né? Hoje, para finalizar mesmo, eu li um relato de que hoje em dia as mulheres nunca tiveram tanta liberdade de trabalhar, de estudar, de tudo. Mas também elas nunca tiveram tanto em depressão, porque elas não estão em casa com os seus filhos, elas não estão cuidando de si, elas estão buscando aquilo que o mundo quer e não aquilo que elas foram feitas para ser. Então eu espero que de alguma maneira as irmãs tenham compreendido
tenham entendido e não me batam por isso, né? Todas as mulheres que são obrigadas. Tá aqui a Bíblia aqui para vocês questionarem. Todas as mulheres que são obrigadas a trabalhar, elas em determinado momento, elas vão sentir um sentimento de culpa por não ter acompanhado mais a vida do filho, por não ter mais acompanhado a vida escolar, por não ter mais acompanhado o crescimento e tal. Isso sempre é carga de outra pessoa. Então ela foi bem, até digamos, profissionalmente ela foi bem sucedida, mas tem uma frustração, uma culpa de não ter acompanhado o filho como deveria ter acompanhado. Ou então elas vão tanto atrás disso que chega um determinado momento que o relógio biológico não acompanha. Quando ela vai querer ter filho, já não pode mais. E aí, é isto. E acabou.